Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui é a pastora Laziane passando para trazer mais uma mensagem de Deus ao seu coração, cujo tema é Conselhos de Deus para a sua vida. E hoje eu quero falar com você a respeito da ansiedade. Vivemos em um mundo conturbado, turbulento, muitas inquietações, muitas incertezas têm dominado o coração do homem. E não são poucas as pessoas que têm se deixado dominar pela ansiedade. A ansiedade é algo tão sério que tem sido até mesmo considerado o mal do século. Sim, este é o cenário ideal para que nós possamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para as promessas de Deus que são preciosas. A palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa, e quando nós nos voltamos para a palavra do nosso Abba Pai, nós encontramos alimento para o nosso espírito, refrigério para a nossa alma. Somos fortalecidos, somos renovados, encontramos uma nova perspectiva de vida, porque o Senhor, sim, Ele tem um bom futuro para mim e para você. E é por esta razão que Jesus, Ele nos diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Este é o primeiro conselho de Jesus. Não devemos andar ansiosos, preocupados, inquietos, perturbados quanto à nossa vida. Pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber. Nem quanto ao vosso corpo, Jesus diz, pelo que haveis de vestir. E então Jesus, Ele nos aconselha a não ficarmos ansiosos quanto ao comer, ao beber e ao vestir. E agora Ele nos faz uma pergunta: não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Sim, você já parou para meditar a respeito disto? Jesus está perguntando para mim e para você: escuta aí, a sua vida não é mais importante do que o alimento? E o seu corpo não é mais importante do que o vestuário? É como se Jesus dissesse para nós: será que o Pai, o doador da vida, Ele que nos deu vida, Ele não vai prover o alimento para mim e para você? Será que Ele que criou o nosso corpo, que é a morada e o templo do Espírito Santo, Ele não vai prover o vestuário? Ele não vai trazer provisão para nós cobrirmos o nosso corpo? Sim, com certeza, porque o nosso Pai Celestial não é um Pai incoerente. Ele cuida da sua criação. Ele tem um cuidado especial por todas as suas criaturas. E eu quero lembrar você que mais do que criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos a sua imagem, somos a sua semelhança. O homem é a coroa da criação. Deus criou todas as coisas. No sexto dia, Deus criou o homem. À medida que Deus ia criando todas as coisas, a palavra diz: e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, a coroa da criação, a Bíblia diz que o Senhor falou: e viu Deus que tudo que Ele fez era muito bom. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E agora Jesus, Ele fala conosco, no versículo 26, olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Sim, Jesus nos dá um exemplo vívido da provisão e do cuidado de Deus usando as aves dos céus. Sempre que Jesus, Ele quer ilustrar uma verdade a respeito da sua palavra, muitas vezes Jesus usava o exemplo da natureza. Nós vemos não apenas Jesus, mas nós vemos no Antigo Testamento os profetas ilustrando as verdades da palavra de Deus, usando o exemplo da natureza. E agora Jesus, Ele chama a nossa atenção e Ele nos manda olhar para as aves dos céus. Bom, eu não sei quanto a você. Quanto a mim, desde que me entendo por gente, até hoje eu nunca ouvi falar sobre um bando de aves que morreu de fome. Ouço falar de fome assolando muitas nações inteiras sendo vitimadas pela fome, porém nunca ouvi
na minha história uma notícia de que um bando de aves morreu de fome. E então Jesus ilustra esta verdade para nós. Ele diz: olha, as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí Jesus faz uma outra pergunta: não tendes vós muito mais valor do que elas? Sim, se o Pai Celestial cuida das aves dos céus, que não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros, certamente o Pai Celestial vai cuidar de mim e de você. Precisamos entender que Ele é o provedor. Ele é a fonte da nossa provisão. Nos celeiros celestiais não há escassez, não há crise. E se a minha fé estiver firmada na palavra de Deus, se eu estiver andando em obediência à palavra de Deus, ainda que os dias sejam difíceis, mas eu posso contar com a provisão do meu Pai Celestial. O mesmo acontece com você. Se você estiver andando por fé, em obediência à palavra de Deus, não importa as dificuldades que estão diante de ti, o que importa é que o Pai Celestial, Ele é o seu Pai, Ele é o seu provedor, e no celeiro celestial não há escassez. No celeiro celestial há provisão abundante. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E então agora Jesus pontua algo muito interessante. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? Bom, Jesus faz uma outra pergunta. É como se ele dissesse: bom, do que adianta você ficar preocupado, inquieto, com o seu coração atribulado, se isso não vai trazer a solução para o seu problema? E é uma grande verdade. A ansiedade rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria, rouba a nossa quietude, rouba até mesmo o nosso sono e muitas vezes até mesmo a nossa saúde. E quando nós paramos para analisar, descobrimos que ficamos ansiosos e não conseguimos trazer solução para os problemas. Então a ansiedade não é a solução. Ficar ansioso não nos habilita a resolver os problemas do dia a dia, nem tampouco aqueles que poderão vir a acontecer. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate. A única coisa que vai acontecer quando eu permito que a ansiedade ela domine o meu coração é que eu vou ficar abatido, desanimado, desfalecido, as minhas forças serão exauridas e os problemas vão continuar. Então Jesus chama a minha atenção, ele chama a sua atenção e diz: olha, não adianta você ficar preocupado. É melhor você lançar a sua ansiedade sobre mim. Como diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este é o conselho de Jesus. Ao invés de permitir que a ansiedade domine o nosso coração, vamos atender esse doce convite de Jesus de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Esta é uma verdade da qual nenhum de nós podemos fugir. Nós temos experimentado a cada manhã o cuidado de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. Quantas bênçãos nós experimentamos da parte do Senhor, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor é Deus bondoso. Jesus disse que o Senhor é bondoso até para os ingratos e maus. O sol brilha sobre o justo e sobre o injusto. Então a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e nós experimentamos ricas bênçãos de Deus. Então devemos aceitar o doce convite de Jesus. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar que Ele cuide de nós, que Ele cuide dos nossos problemas, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então Jesus continua nos instruindo na sua palavra
E lá no versículo 28 ele diz: E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Mais uma vez, Jesus apela para a natureza. Ele nos leva a observar, a olhar os lírios do campo, que nem mesmo Salomão se vestiu tão belamente como os lírios do campo. E mais uma vez Jesus pergunta: se o Pai Celestial veste os lírios do campo, será que Ele não vai providenciar vestes para mim e para você? Sim, com certeza. Mais uma vez, o nosso Pai, Ele não é incoerente. Ele é um Pai de amor, um Pai bondoso, um Pai responsável que cuida de uma forma especial dos seus filhos. Agora é interessante que Jesus nos chama a atenção para algo. Quando Ele nos aconselha para não andarmos ansiosos, para não ficarmos inquietos, com a provisão para a nossa vida, Jesus aponta, para a raiz da ansiedade. Quando ele diz: não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, na verdade, a raiz da ansiedade está na pequenez da nossa fé. Sabe, não desenvolvemos a nossa fé de maneira tal que possamos ter uma confiança inabalável no Senhor nosso Deus. Então, a fé ela precisa ser desenvolvida. E quando a fé é desenvolvida, a nossa confiança a cada dia mais e mais se torna inabalável no Senhor nosso Deus. E aí o salmista ele já expressa isso lá no Salmo 125. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mais uma outra verdade ilustrada através da natureza. Os montes são inabaláveis. Aconteça o que acontecer, os montes permanecem firmes. E assim a palavra do Senhor descreve a fé, a confiança daquele que desenvolveu a sua fé. Uma fé com maturidade se torna uma fé inabalável. Aconteça o que acontecer, a minha fé permanece inabalável porque eu sei que eu tenho um Pai que é fiel, que cumpre as suas promessas. Sendo assim, como fazer para desenvolver a nossa fé? Romanos 10:17 nos diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sim, aqui está o segredo para nós avançarmos em fé, para que a nossa fé seja desenvolvida. Então, quando Jesus ele fala sobre a pequenez da nossa fé, Jesus ele não está falando necessariamente do tamanho da fé. A gente lembra aquela passagem do grão de mostarda? Jesus nos disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ordenar ao monte: ergue-te, lança-te no mar, e assim vai acontecer se não duvidarmos no nosso coração. Mas o que Jesus, na verdade, está ilustrando é que a semente de mostarda, sendo uma semente muito pequena, ela tem o poder de germinar, de crescer, de florescer. Assim deve ser a nossa fé. A nossa fé, ainda que seja pequena, ela pode ser desenvolvida, ela pode crescer, ela pode florescer. E assim acontece quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Então, Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, lembrando a você que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. E quando eu ouço a palavra, não apenas com os meus ouvidos, mas quando eu me disponho a ouvir no meu espírito, a obedecer esta palavra,
ela vai nutrir o meu espírito, vai alimentar a minha alma, vai fortalecer a minha fé. E quando a nossa fé é fortalecida, não importa o que possa acontecer, nós estamos firmes na presença de Deus, inabaláveis, como os montes de Sião. E então, lembrando de Hebreus 11:6, diz a palavra do Senhor: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você quer agradar a Deus? Ande em fé, desenvolva a sua fé, se aproxime de Deus em fé, porque Deus é galardoador, Deus é recompensador daqueles que o buscam de todo o coração, daqueles que o buscam com o coração cheio de fé. Lembre da mulher do fluxo de sangue. 12 anos padecia aquela mulher com aquela hemorragia. Diz a palavra que ela já tinha gastado todos os seus recursos com a medicina da época e nada, ela não tinha encontrado solução para o seu problema. Mas ela ouviu falar de Jesus e então aquela mulher, ela tomou uma atitude de fé. Veio uma convicção, uma certeza no coração daquela mulher de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E assim ela enfrentou a multidão, tocou nas vestes de Jesus e a cura realmente aconteceu. Sim, você pode tocar em Jesus pela fé, você pode desenvolver a sua fé e você verá um resultado, Deus operando coisas gloriosas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus continua nos instruindo e agora ele nos diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluias, glória a Deus. Gente, olha só. Olha o que Jesus nos fala. Olha o que Jesus nos revela. Primeiro ele diz: não andeis inquietos, preocupados com o que comer, com o que beber ou com o que vestir. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? São aqueles que não estão debaixo da aliança. São aqueles que não têm uma aliança com Deus. Então, são essas pessoas que vivem desesperadas, correndo atrás do que comer, do que beber, de como se vestir. Mas quanto a mim e a você, se estamos debaixo de uma aliança com o nosso Pai Celestial através de Jesus Cristo, não precisamos nos preocupar com isso. Jesus apenas nos ensina que nós precisamos focar nas coisas certas. Sabe qual é o foco correto? Mateus 6,33 nos revela: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sim, Jesus nos chama para nos alinharmos com a sua palavra, para focarmos na palavra de Deus, no reino de Deus, que os nossos princípios possam estar pautados nos princípios da palavra de Deus. Nós somos chamados a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a manifestar sua justiça. E se assim fizermos, se assim nos posicionarmos, as demais coisas nos serão acrescentadas. Sim, sabe qual é o nosso problema? É porque às vezes as nossas prioridades estão erradas. Nós temos buscado as demais coisas em primeiro lugar e deixado o reino de Deus em segundo plano. E por isso a ansiedade toma conta do nosso coração. Por isso ficamos preocupados com o que comer e com o que beber. Mas quando nós ajustamos as nossas prioridades de acordo com os princípios da palavra, quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas virão como consequência, como resultado
de estarmos alinhados com a palavra de Deus. O problema é que nós invertemos a ordem. Nós buscamos as demais coisas em primeiro lugar e depois o reino de Deus, quando sobrar tempo. E o resultado de tudo isso é frustração, decepção e ansiedade. Mas quando nos alinhamos com o propósito de Deus, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Sim, quando nos alinhamos com os princípios da palavra, não precisamos mais correr atrás da bênção. Vai acontecer o contrário. A bênção vai te perseguir. A bênção vai alcançar você. Por isso vale a pena nós obedecermos a palavra do Senhor. Vale a pena nós nos submetermos aos conselhos de Deus para a nossa vida. Encerrando esta mensagem, quero dizer para você que a bênção, ela tem um lugar cativo. E o lugar cativo da bênção chama-se obediência. Sim, tudo que você precisa fazer é se posicionar no lugar da bênção, em obediência, e a bênção o alcançará onde quer que você esteja. Desejo que o seu coração possa ser poderosamente abençoado por esta mensagem que não é minha, mas é a palavra de Deus para mim e para você. E se esta mensagem tocar o seu coração, se esta mensagem foi edificante para você, compartilhe com mais alguém, deixe o seu like lá, se inscreva no canal e com certeza muito vou me alegrar. Que o Senhor te abençoe poderosamente.